Vamos. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus, oh, eu sou teu. Santo, és incomparável. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus, oh, eu sou teu. Santo, és incomparável. Que
expressão do amor que faz mudar o mundo. Olá pessoal, como vocês estão? Muito boa tarde, espero que vocês estejam bem. Aí nos nossos grupos, hangouts, coloque-se à vontade, porque nós vamos estar compartilhando a palavra de Deus. Muito bem-vindo a você que nos visita pela primeira vez. Aproveite para conhecer a galera aí nos grupos. E você que está nos escutando pelo podcast, muito bem-vindo. Nós temos falamos bastante também no nosso domingo de visão sobre cultivar o nosso relacionamento com Deus, cultivar os nossos relacionamentos conosco mesmo e cultivar o nosso relacionamento com o próximo, com os outros. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre essa parte do cultivo no relacionamento como aprendizes de Jesus. E nós vamos estar vendo hoje um pouquinho o conceito de aprendizes, desenvolver esse conceito de aprendizado, esse conceito de discípulos, seguidores, pessoas que caminham nos passos de Jesus e que praticam o jeito, a maneira do Mestre de ser. Você está pronto? Prepare aí o seu caderninho, a sua caneta para anotar, porque hoje eu quero trazer algo que eu acredito que pode impactar as nossas vidas de maneira tremenda. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero orar para que esses 20 minutos juntos possam ser transformadores. Toca o nosso coração, fale conosco para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. E se nós formos ver um pouquinho no primeiro século, na verdade o conceito de discipulado, de seguir um rabino, é um conceito que já existia antes mesmo de Jesus usá-lo. Muitos estudiosos da Bíblia dizem que é um conceito que começou na Grécia, tocou o mundo hebraico e na verdade a gente percebe que no primeiro século muitas pessoas tinham seguidores, não era só Jesus que tinha os aprendizes, os seguidores que seguiam os seus rabinos. E nós percebemos que nessa época, no primeiro século, as criancinhas israelitas, elas nasciam e elas já iam memorizando o que hoje nós chamamos de Pentateuco. Elas memorizavam as escrituras até os 12 anos e depois disso se tornavam adultas na época, né? E as meninas começavam talvez a ter filhos e os meninos aprendiam a profissão da família para tocar o negócio da família. E aqueles que eram fora da curva, como dizem os brasileiros, gostei dessa expressão, aqueles que eram top do top, sabe, a galera assim da elite, o pessoal mais privilegiado, eram aqueles que eram chamados pelos rabinos. Ou seja, os rabinos só chamavam o top, sabe, assim, realmente a galera que era super brilhante, inteligentíssima, a galera assim, provavelmente da elite, esses é que conseguiam alcançar um patamar para ser chamados pelos rabinos. O que é legal a gente saber é que o rabino Jesus disse assim: quem quiser vir após mim. O nosso rabino é diferente. Jesus, ele estendeu na época um convite que ninguém estendia. Ele falou: quem quiser vir após mim, segue-me. Isso é muito lindo e é impressionante nós notarmos isso nas Escrituras. E falando sobre aprendizado, nós percebemos que no Novo Testamento, os discípulos, a palavra discípulo, é uma palavra que não é um verbo assim, passivo. Eu sou o seu discípulo, você é o meu discipulado. Isso não existe, não é um conceito do Novo Testamento. E nós percebemos também que discípulo não é necessariamente um cristão maduro, porque Pedro mostra tantos traços assim na personalidade que não mostrava muita maturidade e, portanto, ele era um discípulo de Jesus. E discípulo é realmente algo que demanda a proatividade. O discípulo, ele não é passivo esperando que alguém faça dele um discípulo. Ele é um seguidor, ele anda nas pisadas de Jesus. E antes de ler o texto bíblico aqui onde Jesus chama alguns dos seus discípulos, eu gostaria de trazer uma imagem para a gente. E essa imagem é que, na verdade, o conceito de discípulo, essa palavra talmidim no plural, né, talmid,
talmidino no plural, que eram os discípulos, os que seguiam, os seguidores dos mestres, dos rabinos na época. Na verdade, essa palavra, hoje, ela poderia ser traduzida para os nossos dias, se eu pensar aí na nova geração, é algo que está sempre na nossa mente. Os discípulos, eles se entregavam 24 horas por dia para pela causa do rabino. Eles o seguiam, eles seguiam as suas pisadas, eles queriam falar como ele, eles queriam ser como ele, eles queriam fazer aquilo que ele fazia. E na verdade, isso é que mostrava que uma pessoa realmente era discípulo. O objetivo final era fazer aquilo que a pessoa fazia. E vamos ver aqui um pouquinho nas Escrituras. Quando Jesus chamou os discípulos, a palavra declara, vamos ler em Marcos, venha comigo, Marcos capítulo 1, versículo 16 ao versículo 20. Evangelho de Marcos 1, 16 a 20. Diz assim a palavra: E andando junto do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. E eles deixaram seu pai Zebedeu no barco, com os jornaleiros, foram após ele. A palavra ainda declara, vamos ler em Marcos 2, 13 e 14. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele. E ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: Segue-me. E levantando-se, o seguiu. É impressionante como Jesus chamou os discípulos e eles logo o seguiram, né? Muitas das vezes nós não entendemos, mas era porque era o privilégio da vida. Os rabinos, eles eram tão exclusivos que eles não chamavam qualquer pessoa. Mas Jesus era um rabino diferente. Ele não era só rei, ele não era só senhor, o próprio Deus encarnado. Ele era um professor, um rabino, um ensinador tremendo que marcou a época e marcou as nossas vidas e tem marcado as nossas vidas até aqui. O chamado de Jesus nunca foi creia e você vai ser livre do inferno ou você vai para o céu. O chamado, o convite de Jesus sempre foi para que o sigamos. Você consegue perceber? Jesus nos chamou para segui-lo, para sermos aprendizes, para sermos seguidores, para sermos discípulos, para sermos pessoas que andam nos seus caminhos, que praticam o seu jeito de ser, a sua maneira, que andam em suas pisadas. É para isso que Jesus me convidou, é para isso que Ele te convidou. E essa galera que nós falamos, o creme do creme, assim, o top, a galera fora da curva, a galera da elite, que eram chamados pelos rabinos, eles eram chamados para estar com o rabino 24 sobre 24 horas. Eles eram chamados para se tornar como rabino e finalmente para fazer aquilo que o rabino fazia, para ser um rabino, para ser um professor, para que as pessoas o seguissem. E nós podemos perceber que esse estar com o rabino, que é o ponto que eu quero me focalizar hoje, é realmente algo que nós só conseguimos fazer quando entramos nesse relacionamento profundo com o Espírito Santo. Estar 24 horas por dia com o rabino Jesus, aprendendo com seu jeito de falar, aprendendo com seu jeito de ser, aprendendo com seu jeito de amar, aprendendo com seu jeito de perdoar, aprendendo com seu jeito de silêncio, de Shabat, aprendendo com seu jeito de solitude, de retiro espiritual. Nós só conseguimos viver essa vida no Espírito, essa vida na qual Jesus nos chama de discípulos, de seguidores, através do Espírito Santo de Deus. Por isso, quando Jesus ascendeu para o Pai, Ele disse: eu não vos deixarei órfão, eu enviarei
um Consolador, eu enviarei o Espírito da verdade, eu enviarei o Espírito Santo que vos guiará em toda a verdade. 24/24 horas. A melhor parte de seguir a Jesus, você sabe qual que é a melhor parte de sermos discípulos de Jesus? A melhor parte de andarmos com Jesus, de sermos aprendizes dele, é Jesus. Jesus é a melhor parte. Jesus é a melhor parte de o seguirmos. E Ele não nos chama simplesmente a um domingo, Ele não nos chama a um grupo hangout, Ele nos chama todo o tempo a estar com Ele. Jesus chama o nosso coração, Ele nos convida. Os rabinos da época convidavam só a elite, só o top do top, só aquela galera assim fora da curva. Jesus me chama, Jesus te chama, pessoas comuns a segui-lo. O teólogo Dallas Willard, ele diz o seguinte: a primeira e mais básica coisa que podemos e devemos fazer é manter Deus diante de nossas mentes. Este é o segredo fundamental de cuidar de nossas almas. Nossa parte em assim praticar a presença de Deus é dirigir e redirecionar constantemente nossas mentes para Ele. Redirecionar constantemente nossas mentes para Ele. Estar com Jesus. Estar com Jesus. Muitas das vezes nós não entendemos porque somos fofoqueiros, porque nos ocupamos tanto da vida dos outros. Jesus, estar com Jesus é a única maneira de nos tornarmos como Jesus. Nos tornarmos como Jesus é a única maneira de fazermos aquilo que Jesus fez. E muitas das vezes nós queremos nos tornar como Jesus sem estar com Jesus. E muitas das vezes nós queremos queremos fazer o que Jesus faz sem nos tornarmos como Ele. E ele continua, o teólogo, nos primeiros tempos de nossa prática, podemos muito bem ser desafiados por nossos hábitos onerosos de permanecer nas coisas daqui de baixo. Mas esses são hábitos e não a lei da gravidade, e podem ser quebrados. Um novo hábito cheio de graça substituirá os antigos à medida que damos passos intencionais para manter Deus diante de nós. Logo, nossa mente voltará a Deus como a agulha de uma bússola, constantemente retorna ao norte. Se Deus é o grande anseio das nossas almas, Ele se tornará a estrela do polo de nossos seres interiores. Ou seja, nós só podemos ser transformados de dentro para fora quando nós passarmos tempo, quando nós aprendermos a estar com Jesus. Estar com Deus. E para estar com Deus, como disse esse teólogo, a primeira e mais básica coisa que podemos e devemos fazer é manter Deus diante dos nossos olhos. Eu quero pausar aqui e perguntar para você: como você tem mantido Deus diante dos seus olhos essas 24 horas por dia? Como tem sido o seu tempo de silêncio? Como tem sido o seu tempo de solitude? Como tem sido o seu tempo de descanso, de Shabat? Como tem sido as suas práticas espirituais para estar com Deus? Para passar tempo com Deus? Eu quero propor a você de realmente manter Deus constantemente diante da sua mente, de tomar um tempo no seu dia para estar com o Senhor Jesus Cristo, o Rabino que me chamou, o Rabino que te chamou, o Rabino que nos chamou no meio de tantas pessoas, sem que necessariamente nós fôssemos o top do top, a pessoa fora da curva. Ele disse: todo aquele que quiser vir após mim, pode ser meu discípulo. Eu quero concluir essa palavra falando para você que num mundo tão necessitado de Jesus, um mundo tão desigual, um mundo cheio de guerras, cheio de problemas, um mundo quebrado, cheio de desamor, um mundo cheio de sexismo, de racismo, de injustiças sociais,
Deus nos chama como profetas, Deus nos chama como as vozes que vão levar a resposta. Deus nos chama como pessoas diferentes. E nós só conseguiremos ser essas pessoas se nós decidirmos estar com Jesus. Para nos tornarmos com Jesus, é importante estar com Ele. Você já percebeu que quando você caminha muito com alguém, você começa a falar como uma pessoa? Você já percebeu que quando você caminha muito com alguém, você começa a agir como uma pessoa? Você começa até a ter o sotaque da pessoa, né? Quando nós andamos com Jesus, nós começamos a ter o sotaque de Jesus. Nós começamos a falar como Jesus. Aquelas pessoas que nós julgávamos, nós não julgamos mais. Aquelas pessoas que nós criticávamos, nós não criticamos mais. Aquela maneira de pensar com a qual nós não concordamos, isso não nos afeta tanto mais. E nós começamos a amar as pessoas diferente, de maneira diferente. Jesus nos convida. Ele estende o convite para você hoje, para estar com Ele. Qualquer um que quiser vir após mim e me seguir, pode fazê-lo. Ele nos chama ao coração dele, assim como Ele chamou os seus discípulos. E eu quero que você hoje escute o chamado de Deus no seu coração. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens, ou seja, pessoas que andarão por aí carregando dentro de si as marcas de Jesus, porque elas estiveram com Jesus. E elas poderão então ser pessoas que ensinam os homens, que são esses canais de redenção para as pessoas, que levam reconciliação às famílias, que levam reconciliação em casa, sabe? Nós não precisamos ser escravos da nossa maneira de ser e de pensar. Ser discípulo é responder ao convite de Jesus, convite de liberdade. E liberdade não é fazer o que quiser, é fazer o que você deve fazer, o que você sabe fazer, o que é melhor para você. Fazer o que quiser não é em nada liberdade. E não é em nada ser seguidor, não é em nada ser aprendiz, não é em nada ser discípulo. A definição bíblica de fazer o que quiser é escravidão. E Jesus nos chama à liberdade de segui-lo, a liberdade de ser seus discípulos. E Ele diz: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Amém? É o convite que eu faço a você hoje. E eu acredito que não é simplesmente o convite que a Celeste faz. Eu acredito que o Espírito Santo está chamando o meu coração e o seu coração à presença de Deus. O Espírito Santo está nos chamando a estar com Deus. O Espírito Santo está nos chamando a passar tempo na presença de Deus 24 horas por dia. A sermos treinados a essa presença constante que transforma os nossos relacionamentos, a nossa casa, as nossas amizades, os nossos casamentos, onde nós podemos estender o perdão, onde nós podemos trazer reconciliação, onde nós podemos amar além de nós mesmos com a força que vem de pessoas que estiveram na presença do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu oro nesta tarde, no poderoso nome de Jesus Cristo, por cada um que está escutando o som da minha voz, aqui, Senhor, nos nossos grupos, Hangout, ou talvez pelo podcast. E eu oro, Senhor, no nome de Jesus, para que o Teu Espírito faça aquilo que eu não consigo fazer, trazendo reconciliação nos relacionamentos, nos casamentos, Senhor, trazendo vida ao nosso espírito, para que possamos estar com Deus e trazer o Senhor Jesus Cristo na nossa mente e no nosso coração 24 horas por dia, tendo essa responsabilidade que nos dá a liberdade, Senhor, que Ele nos ofereceu, de não sermos escravos que vivem fazendo o que querem, mas que sejamos livres, aprendizes, seguidores de Jesus, que andam como Ele nos ensinou. Pai, essa é a minha oração no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Eu oro para que essa palavra possa produzir frutos no nosso coração e que nós possamos começar a caminhar dia após dia com o Senhor Jesus.
dia após dia, 24 horas por dia, trazendo Ele na nossa mente e no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.